Oliveira, que é coordenadora geral do Prismas, e o Natrício, é Natrício, que nome diferente, né, Natrício? Que é o coordenador de um evento que vai acontecer esse mês de novembro, né? Exato. Bom dia. Bom dia, cara. Bom, primeiro eu queria que você falasse sobre a Prismas, né? Você que é a coordenadora, você tem um filho que tem autismo, né? Isso. A Prismas foi criada há 3 anos por ter o diagnóstico do meu filho e não ter encontrado apoio para mim, mãe, para nós, famílias. E a gente vê que pouco ou muito, os nossos filhos são atendidos, mas porém a Prismas foi criada com esse foco de acolher a família, de orientar a família. E a Prisma é feita hoje por pais ou por pessoas autistas, com filhos autistas, para a gente poder acolher, levar informação e abraçar a todos, principalmente com conhecimento científico. Eu acho super importante, sabe, Elisângela, você sabe que eu sou fã do trabalho que você faz, a gente sempre está conversando pelas redes sociais, ela também, já tive o prazer de conversar com ela na prefeitura, na Secretaria da Mulher, então ela está sempre muito envolvida e eu acho que é muito importante a gente estar nesse envolvimento, primeiro porque a questão do preconceito é algo que me deixa entojada, viu, gente? Eu digo isso porque eu, sinceramente, eu sou contra qualquer tipo de preconceito que exista. E assim, as pessoas precisam entender, né? As pessoas precisam saber, as pessoas precisam aprender a respeitar as pessoas. Eu acho que os pais, as mães, os próprios autistas, né? Que entram nesses movimentos, é importante, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente engajar campanhas, quanto mais a gente promover eventos, mais a gente vai levar a conscientização das pessoas. É verdade. Até porque a gente tem dentro do nosso mundo do autismo, nós temos pessoas talentosíssimas. Claro. A gente tem criança com 4 anos que faz caricatura, ou toca, ou canta, ou desenvolve jogos. Nós temos aqui o Natrício, pai de um autista também, a Helena, que ele desenvolveu um jogo, por ser pai de autista, até mesmo para incluir, que é o jogo Sapiens, que ele pode falar melhor. Mas voltando, Carla, né? Bom dia, Carla. Voltando para a pauta da associação, eu conheci a associação justamente por isso. Quando veio o laudo da minha filha, a gente não sabe para quem recorrer, né? E vem toda aquela fase porque o momento é difícil. Isso, a gente precisa de um grupo para ser acolhido. Sim. Né? Somente os médicos, os terapeutas, a escola não é suficiente. A gente precisa encontrar pais e famílias que passem por coisas parecidas para a gente saber como resolver. Por exemplo, começar a medicação. Para dar uma medicação, a gente fica com muito medo, porque as medicações são fortes, a gente não sabe. A bula não é feita para criança, não é, Liz? Então, às vezes a gente olha os efeitos colaterais, fica com medo, mas quando chega num grupo como da associação, alguns pais já falam, olha, esse medicamento deu certo com meu filho, reduziu, no caso da minha filha, quando ela começou a medicação, ela se mordia muito, e reduziu muito com a medicação. Então, esse medo que a gente tem por não ter conhecimento, eu vim encontrar na associação, me aproximei e acabei fazendo parte agora de uma forma mais ativa. Inclusive, por conta disso. Eu tenho um programa aqui na Rede Meio Norte, que é o Canal Saúde, e eu já entrevisto há muitos anos vários médicos, e eu sempre faço essa pergunta para todos que eu vou entrevistando. É muito comum hoje a gente, dificilmente em uma família não tem um autista, né? E aí eu sempre falo assim, mas por que antigamente a gente não ouvia falar muito sobre o autismo? E aí eu sempre faço essa pergunta, mas é porque antigamente eu acho que o acesso ao diagnóstico era mais tardio, era mais difícil. Então, se era diagnosticado o autismo no grau que ele tem alguns... Severo. O severo, né? Mas eu acho que era exatamente isso. Então, assim, inúmeras pessoas hoje, inclusive adultos, nunca souberam que tinha autismo. Por exemplo, Elisângela, muitos casos também de catarata não eram diagnosticados porque não tinha conhecimento científico na época. Não tinha conhecimento científico. Depois do diagnóstico da minha filha, eu começo a observar alguns amigos e parentes também, a gente percebe, poxa, é um autismo autista de grau suporte 1 chamado, né? Que Sim. passa pelo desenvolvimento sem muito problema. Então, antigamente tinha poucas telas, eram muitos filhos que interagiam com a criança, então meio que tinha uma terapia ali, né? E passava-se, a criança desenvolvia, chegava na fase adulta sendo um adulto funcional. Hoje em dia as famílias têm menos filhos, né? Tem mais exposição a telas, Sim. que é um dos pontos que atrapalha um pouco o desenvolvimento, e a gente percebe um pouco mais, mas sempre teve.
Sempre teve na... O diagnóstico faltava. Que faltava. A exemplo, agora a gente está laudando muitos adultos autistas. Sim. Mais recente, agora nós laudamos um senhor de 53 e nós temos uma senhora de 65 que ela chegou a um grau tão grande que ela sequer saía do apartamento, que precisa os profissionais ir para dentro da casa dela para começar a fazer o atendimento. E a Associação Prismas, ela tem esse desafio também. Ela trabalha com a neurodivergência, né? Já há quantos anos? Há 3 anos. 3 anos. Passa rápido o tempo, né, Passa. Elisângela? Fica ali no bairro Ilhotas, né? E a gente aproveita aqui a oportunidade para convidar você que está nos assistindo agora para o evento, que vai ser no dia... Sábado agora, dia 11, a partir das 5 horas da tarde, aonde, Elisângela? No Parque da Cidadania. E esse evento foi criado porque muitos pais não podem fazer os aniversários dos filhos, ou quando faz, não aparece ninguém e muitas vezes não são convidados, assim como meu filho. Tem 8 anos de idade, a não ser os aniversários da família, ele nunca foi convidado para um aniversário de nenhum coleguinha. Que absurdo, gente. Para algumas pessoas isso não faz falta, né? Como o caso da Elisângela, não sentir falta, porque tem muitos amigos que vão interagindo com a criança, tem princípio de amizade, mas para alguns casos específicos faz toda a diferença para uma família. O desafio da questão da criação do autista é integrar ele para a sociedade, ter amigos, ter uma vida social. E a questão do aniversário, nesse ano, a gente sempre teve ciente, mas pegou de surpresa, a mãe ter convidado muitas pessoas e não ir ninguém para a festa da criança. Nossa, olha, eu tenho uma amiga que ela tem uma filha que tem autismo no grau, eu sempre no grau moderado. É moderado, severo e leve, né? Então acho que o grau dela é o menorzinho, é leve. É mais o da comida, seletividade. Ela tem mais a questão da seletividade alimentar. O diagnóstico dela foi muito difícil, porque ela quase não tinha sinais. Um dos sinais que existia era essa questão da seletividade e caminhar na pontinha dos pés. Meninas é mais difícil, porque elas têm muito o que chama-se de masking, que eles mascaram, eles reproduzem o comportamento das pessoas ao redor. Sim. E passa despercebido. Passa despercebido. Então, para essa minha amiga, ela conseguiu o diagnóstico da filha já com 10 anos de idade. Então, assim, foi um diagnóstico um pouco tardio, né? E aí, o que acontece? Na escola da Isabela, ela disse para mim o seguinte: Carla, eu não contei para as professoras, não contei na escola que eu acabei de receber o diagnóstico da minha filha, porque eu temi pelo preconceito, porque como ela quase não tem sinais e tal, então não é preciso saberem que ela tem o autismo na escola, até mesmo porque daqui a pouco vai se... Então, aí eu fiquei pensando comigo, gente, que absurdo isso, a né? Letícia Sabatella, ela falando da libertação que foi ter o laudo na idade que ela tem. Gente, não tem nada melhor do que... Eu fiquei pensando comigo, a que entendo. Ponto que os pais... chegam assim, né? Com medo da filha sofrer o preconceito. Pois né? Eu até entendo que ela tenha medo dos amigos, ter algum preconceito, mas a equipe profissional da escola tem que estar ciente, porque às vezes uma crise, né, não é simplesmente uma teimosia, às vezes é uma estereotipia que está se aflorando ali. Então, pelo menos o diretor, a equipe da assistência social tem que estar ciente do caso, né? Pode ser pedido segredo para que não diga para as crianças, para tratar, para a criança não entrar numa depressão. Não desenvolver algum transtorno, né, por conta de fingir ser certeza. Um padrão que a escola tem. E aí eu aproveito aqui a oportunidade para convidar, né, a toda a população, não só os pais e as mães de autistas, não, mas eu falo a população de forma geral, vai ser lá no Parque da Cidadania, vai ser super especial. É tão bom quando a gente consegue se integrar às pessoas, aos grupos, conhecer um pouco mais também sobre o espectro do autista, né, do autismo, e a gente convida vocês. Então vai ser nesse sábado, a partir das 17 horas. Das 17 horas, lá no Parque da Cidadania, né? Então, sucesso para vocês. Obrigada, tá? E continua lutando por essa bandeira que é nossa, tá? Muito obrigado. Tô nessa com todos vocês.